Olá, amigos, tudo bem? Esses dias tem sido um pouco difícil para mim, porque não é fácil lidar com ataques, né, e coisas desse tipo, e tanta exposição, né, de pessoas que nem me conhecem, já chegam julgando um monte de coisa, e também ver o outro lado falando tantas mentiras, distorcendo coisas, fazendo ataques pessoais ao invés de fazerem uma argumentação de ideias. Eu compartilhei minha história de que eu fui expulso de uma seita teonomista. E isso pode ter ficado parecendo que eu estou me opondo à religião, me opondo ao cristianismo histórico. Né? Inclusive foi muito divulgado pelo outro lado assim, olha, ele é gay, não podem acreditar nele, porque ele é um ímpio declarado. Primeiro eu quero dizer para vocês que eu me tornei gay, tornei assim, né? Eu assumi esse tipo de vivência somente 2 anos, praticamente, depois de ter sido expulso. Na época que eu era do grupo, e muito tempo depois de estar fora dele, eu não era homossexual assumido, né? E nem praticante. Isso é algo muito recente. Mas eu quero deixar uma coisa aqui clara para vocês. Meu objetivo com isso não é me opor ao cristianismo histórico, à fé reformada. E eu estou aqui para fazer um vídeo de gratidão e também de pedido de orações. Primeiro, eu quero agradecer aos meus irmãos cristãos reformados, que foram os que mais me ajudaram. Então eu tenho alguns irmãos cristãos reformados que conversaram comigo e falaram assim: Bruno, fé reformada não é isso que aquele grupo está fazendo. Fé reformada não tem nada a ver com arrogância, com dividir igrejas, com atacar pastores, com fazer uma rebeldia e uma insubmissão na igreja. E também não tem nada a ver com disciplinar as pessoas de maneira rigorosa, de maneira punitiva. Inclusive eu ouvi desses amigos reformados que a verdadeira disciplina é aquela que tem como objetivo não punir, mas restaurar a pessoa. E se a pessoa se mostra arrependida, ela precisa ser ajudada e não condenada. E eu estava pedindo ajuda, estava arrependido na época, porque às vezes pode parecer assim, não, o Bruno foi expulso porque ele é gay, o Bruno foi expulso porque ele era contra. Não era nada disso, gente. Pelo contrário, na época que eu fui expulso eu era super a favor da igreja que eu estava, era super a favor do processo de disciplina, e eu queria ser disciplinado e ajudado. Estava arrependido e queria ajuda. Mas quando a gente pede ajuda para lidar com os nossos pecados e a gente é ignorado, a gente é condenado, a gente não é ajudado, é um processo muito difícil de se lidar. Mas eu quero agradecer primeiro aos meus irmãos reformados que conseguiram abrir os meus olhos para mostrar que fé reformada não é isso. Por um tempo eu até fiquei assim, preocupado, né, com medo da fé reformada, pensando que ela estava associada a esse tipo de ação. Mas eu encontrei muitos irmãos cristãos reformados e foram os que mais me ajudaram. Então eu quero agradecer aquelas pessoas que são calvinistas, que são reformadas, mas que são reformados sérios. Não são esses reformados de Facebook que ficam aí tretando com todo mundo e que saem dividindo igrejas. Eu sei, gente, que a Igreja Presbiteriana do Brasil tem seus problemas, como qualquer outra igreja tem. Mas não acredito que seja atacando pastores, que seja dividindo igrejas, que seja gerando confusão que se luta pela fé reformada. Hoje eu não sou mais reformado, não sou mais calvinista, mas eu tenho muitos amigos que são reformados e que são calvinistas que veem o calvinismo de uma outra forma, que veem o calvinismo como uma forma de pregar a doutrina da graça e de buscar e lutar pela sua própria igreja e não de dividi-la, não de causar divisões e separações. Então, eu agradeço a vocês, amigos cristãos reformados, que estiveram do meu lado e que me ajudaram. Eu também quero agradecer a alguns pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil. Não vou citar os nomes, porque eu não os consultei para saber se eu podia citar, mas eu fui acolhido muito bem por pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil. E não são pastores pentecostais heréticos, não. Esses pastores que me acolheram, eles são muito fiéis à Confissão de Fé de Westminster. Eles são até muito diferentes dos pastores que, em geral, a gente se encontra na IPB. São pastores muito fiéis, muito conhecedores de teologia, de Bíblia. Um deles conversou comigo e me contou toda a história a partir de outra versão, né? Porque dentro do grupo a gente escuta só a versão lá do líder do grupo. E a gente descobre depois que sai de lá que essa versão é deturpada, mentirosa e parcial. E aí, fora do grupo, eu pude conversar com um pastor que investigou desde onde o movimento surgiu e tudo o que aconteceu, e que me mostrou que, na verdade, a história era muito diferente do que a gente tinha ouvido lá dentro. E
e que me ajudou a ver então que não era esse o caminho da fé reformada. E eu quero também agradecer ao pastor da própria igreja que foi dividida. Eu não vou citar o nome do reverendo porque eu não sei se pode, mas esse reverendo, ele me acolheu de uma forma tão amorosa, gente. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu participei de um movimento que dividiu a igreja dele e ele me acolheu com amor. E esse reverendo ele é maravilhoso, ele é tradicional, fiel à confissão de Westminster, as pregações dele são profundamente bíblicas, feitas de maneira exegética. Eu até me impressiono muito com as pregações dele. Ele é defensor de um culto bem tradicional, no modelo do princípio regulador do culto. E ele chegou em mim e falou, olha Bruno, a gente está te acolhendo, a gente te ama. E outras pessoas dessa igreja que também foi dividida, cristãos sinceros, gente. Nossa, depois que eu fui expulso, quando eu fui na igreja, eu entrei lá e eu via as pessoas com a cara triste. E eu pensei assim, gente, eu pensei assim, quando eu chegar na igreja presbiteriana que foi dividida para visitá-los, eles vão me odiar, vão me atacar, vão falar assim, olha, você acabou com a nossa igreja. Você fez parte de um movimento que dividiu a nossa igreja. Gente, como eu sou grato a esses irmãos reformados da igreja presbiteriana do Brasil, da que eu fazia parte, que eu cheguei lá. E aí, eu fui acolhido de uma forma tão amorosa, uma irmã. Nossa, eu quase choro de lembrar isso. A igreja estava vazia, tinha poucas pessoas, porque os jovens eram a maior parte da igreja e eles dividiram a igreja. Então tinham poucos irmãos mais velhos, né, um ou outro irmão mais jovem. E quando eu entrei na igreja, uma irmã veio correndo até mim. Eu não sei, eu não posso chorar, gente, desculpa. Uma irmã veio correndo até mim, me abraçou e falou assim: nós temos orado muito por vocês e orado muito para que vocês voltem para cá. E aí eu vi o quanto para aquela igreja foi dolorida a divisão, e eu vi na face dos irmãos o quanto eles estavam tristes com tudo o que aconteceu e como eles amavam a gente mesmo depois de tudo. E é uma igreja tão simples, tão humilde e de pessoas que eu admiro demais, assim, né? Eu, inclusive, depois que passar essa quarentena, eu ainda estou em Araguari, né? Eu quero voltar lá, visitar mais a igreja. E tem um irmão lá em especial, que eu não sei se eu posso mencionar o nome, mas acho que ele vai saber quem é se ele ouvir esse vídeo. Que ele me ajudou muito. E foi fantástico, assim, a forma como ele me ajudou, mostrando que Deus não tinha nada a ver com aquele Deus horrível que aquele grupo tinha me apresentado. Que Deus era amoroso e cheio de perdão. Depois eu também visitei várias outras igrejas não reformadas, mais cristãs, né, algumas batistas com caráter mais arminiano, e também algumas igrejas pentecostais. Eu quis fazer esse movimento de ir visitando outras igrejas que eu também já tinha feito parte. Então eu visitei a Assembleia de Deus, que eu tinha feito parte, e eu fui muito acolhido lá também, contei minha história para algumas pessoas lá dentro, e eles foram muito acolhedores, e eu quero agradecer a Assembleia de Deus, que é uma igreja assim que eu admiro muito, que me formou, foi minha primeira igreja. Pode ser que hoje eu não seja pentecostal, né, mas eu sou grato porque foi a igreja que me apresentou Cristo, que me introduziu a Cristo. Eu quero agradecer a Igreja Batista, né? Eu visitei diversas igrejas batistas, né? Porque depois que eu fui expulso, eu quis conhecer outras igrejas e também eu fiz um movimento de querer confirmar se aquilo que o grupo dizia realmente estava certo. Porque eu fui buscando a opinião de diferentes pastores, de diferentes denominações, para ver a opinião deles, para entender como eles avaliam a questão. Eu contei minha história para muitos pastores, expliquei o que tinha acontecido e eles me deram muito retorno, né? Uma igreja batista em especial, aqui em Araguari, me acolheu de uma forma muito linda. Eu contei minha história, eles me acolheram amorosamente, e essa igreja eu tenho de agradecer a ela. Tem outra coisa que eu estava me esquecendo. O reverendo, né, da igreja que foi dividida, ele me visitou no hospital. E aí foi fantástico. Eu não lembro de muita coisa que aconteceu no hospital, porque eu estava dopado e tendo alucinações, eu não lembro de tudo. Mas eu lembro dele chegar lá, junto com 2 amigos também reformados, calvinistas, e eles me virem naquele estado, orarem por mim. E eu quero agradecer também, gente, a cada pessoa que me visitou no hospital. Vocês são pessoas que realmente viveram o que eu vivi, no sentido de que acompanharam o que eu vivi. Então eu tive amigos da Assembleia de Deus que foram me visitar, amigos da escola que foram me visitar, do ensino médio, assim, gente que eu nem tinha contato mais. E eu agradeço por isso. Eu tô fazendo esse vídeo de gratidão mesmo, assim, para falar para vocês que eu sou grato aos cristãos reformados, sinceros,
e a cristãos de outras confissões que me ajudaram e que estenderam a mão para mim, mostrando que a igreja histórica, a igreja verdadeira, assim, as denominações sérias, elas não compactuam com práticas sectárias, né? E eu agradeço a cada igreja, a cada irmão cristão de diferentes credos que me acolheram com amor. Eu fui também, depois que eu estava lidando com a questão da minha sexualidade, eu também fui numa igreja inclusiva. Eu tenho minhas discordâncias com a igreja inclusiva, né? Não é assim tão minha linha, mas eu quero agradecer à igreja inclusiva também, que foi bastante acolhedora comigo, né? Naturalmente eles seriam, porque eles têm uma doutrina mais favorável aos LGBTs, mas eu quero deixar claro para vocês, gente, tudo que eu estou contando para vocês não tem o objetivo de atacar a fé reformada histórica. Jamais. Pelo contrário, eu acredito que essa fé ela é exemplar, ela tem uma solidez muito forte e ela é admirável. E eu aprendi muito, assim, o que eu conheço de teologia hoje, eu agradeço muito à teologia reformada. E eu também quero agradecer a alguns cristãos reformados, até do Facebook, assim, que não me conhecem pessoalmente, que conversaram comigo também, falando assim: Bruno, olha, esse negócio aí tá estranho, esse movimento não representa nós reformados. Infelizmente, alguns teólogos de Facebook, treteiros, abraçam o movimento cegamente porque eles também estão na mesma praia. E a gente sabe assim, o quanto o meio reformado sofre por causa disso, porque há muitos jovens que abraçam a fé reformada de uma maneira que se torna rebelde, né? Tem gente até que fala da fase da gaiola, né? Que a pessoa fica parecendo aquele animal feroz e a gente tem que deixar ela ali na gaiola. Esse tempo é muito importante, sim, né? Eu acho que faz parte do processo da pessoa em descobrir a fé reformada e tal. Mas outros amigos mais experientes na fé reformada, que me acolheram de maneira muito amorosa e mostraram que fé reformada não é isso. Agora, depois de 2 anos de tudo que aconteceu, eu aceitei a minha sexualidade como gay e me tornei um homossexual praticante. Agora, eu quero fazer 2 coisas aqui. Se você não concorda com isso, não concorda com esse tipo de prática que eu tenho, eu não quero pedir para você falar assim: nossa, eu discordo do Bruno. Eu só quero pedir para você que ore por mim. Sabe? Eu acredito muito na graça de Deus. E acredito muito que Deus é perdoador e que Ele é misericordioso. Então eu peço a você que ore por mim. Ore pelo Bruno. Ore pelo Sankey. Mesmo que você vai orar assim: olha, eu oro, meu Deus, para que o Senhor faça com que o Bruno abandone a homossexualidade, venha viver a fé em santidade. Ore por mim por isso. Ore também. Se você. Mas ore também por mim para que eu melhore psicologicamente cada vez mais. Ore por mim para que a graça de Deus me acompanhe. Ore por mim para que Deus me fortaleça. E ore por todos os cristãos sinceros e reformados que lutam pela verdade sem precisar agredir, dividir e difamar igrejas cristãs históricas. É isso, gente. Obrigado pelo carinho de cada irmão cristão que esteve do meu lado. Orem por mim. Esse é o meu pedido.